Mais um dia do nosso curso de extensão em Educação Matemática. Na aula de hoje, na nossa segunda aula, vamos falar um pouco sobre as matemáticas e as suas metodologias de ensino. Mas você deve estar se perguntando por que a palavra matemática está no plural. Nós usamos essa terminologia matemáticas no plural para designar que a matemática é a produção de um processo histórico e humano, que a matemática é um conhecimento produzido pelo ser humano em diferentes épocas históricas, em diferentes momentos históricos e por diferentes culturas e civilizações. Bem, diante disso, nós consideramos que o homem, na sua história, no seu ser social e antropológico, produz um conhecimento para resolver problemas e necessidades do cotidiano e, a partir dessas necessidades, desses problemas que vão surgindo, eles vão criando ferramentas, linguagens, formas de se comunicar e maneiras de resolver esses problemas de modo que vão aperfeiçoando essas técnicas, esse modo de fazer matemática. Então, vamos dizer assim que a matemática é uma feitura das coisas. Feitura no sentido freiriano. Então, quando consideramos a palavra matemática no plural, matemáticas, levamos em consideração toda uma carga histórica de diferentes povos e civilizações distintos que contribuíram para a criação, para o desenvolvimento, para a produção desse conhecimento sistematizado que temos hoje. Diversas pesquisas em história da matemática e antropologia já nos mostram que em diferentes momentos históricos e em culturas diferentes havia-se uma produção de um conhecimento que tinha as características do que hoje nós chamamos de matemática. Controle de quantidade, a contagem em si, relações importantes de contagem, como a relação bionívoca, aspectos dos pensamentos geométricos em relação à posição, à localização, também do pensamento estocástico relacionado à previsão de coisas, como a própria construção do calendário, a observação do céu, das estrelas, da utilização do clima para a agricultura e tantas outras coisas. Entretanto, todas essas civilizações em momentos históricos distintos conseguiram produzir uma própria linguagem para se comunicar e sintetizar essas ideias. Obviamente que hoje a matemática mais predominante é a matemática que conhecemos como a matemática eurocêntrica, a matemática europeia que veio dos nossos colonizadores. Naquele espaço geográfico se convencionou-se muitas ideias matemáticas, e criou-se uma língua, a linguagem algébrica, que é a linguagem matemática que usamos para demonstrar teoremas, resolver problemas e produzir matemática. Nesse caso, essa produção de matemática com rigor acadêmico, científico, está diretamente ligada aos matemáticos, enquanto o objeto de estudo matemática, enquanto ensino e sua problematização, envolvendo aprendizagem e relações sociais, é um objeto de estudo da educação matemática, que é o que nós estamos propondo e fazendo aqui. Diante disso, uma das principais atividades da educação matemática é tornar
esse conhecimento produzido historicamente, mais compreensível e democrático. Uma das formas de fazer isso é utilizando metodologias de ensino adequadas para diferentes faixas etárias ou períodos ou momentos escolares ou situações para que as crianças, ou qualquer outra pessoa em diferente idade que esteja aprendendo matemática compreenda, entenda e exerça o seu papel como cidadão na sociedade de forma que consiga ler o mundo à sua volta com toda a matematização que existe, como já foi dito na aula anterior. Diante disso, é importante dizer que temos o que chamamos de crenças, de valores pré-concebidos que nos são apresentados no meio em que vivemos desde a infância e que podemos chamar de representações sociais. Essas representações sociais são opiniões que nós temos mediante a influência do meio em que vivemos e das pessoas que convivem conosco e que consideramos importantes, professores, os pais, os familiares, os amigos, um líder religioso, enfim. A psicologia social usa as representações sociais para demonstrar um extrato da sociedade, as ideias que aquele grupo ou local possui sobre determinados temas. No caso que nós vamos falar aqui da matemática, há diversas crenças, mitos que são criados, são reproduzidos e enraizados desde a infância. Quem nunca ouviu falar que matemática é coisa para gênio, que matemática é para quem tem talento, que matemática é coisa de menino? Quem já ouviu falar que matemática é para pessoas que são introvertidas, antissociais, que ela é neutra, que ela não é política, enfim, que é uma ciência pura, exata, pré-determinada e sem questionamentos. Todas essas ideias são representações sociais que nós temos da matemática influenciadas pelo meio em que vivemos. Bem, mas não necessariamente quer dizer que a matemática é assim. Hoje em dia, com os diferentes olhares que nós temos para esse objeto de estudo, a matemática, conseguimos perceber que ela é uma produção do próprio homem em diferentes momentos. Vou apresentar para vocês aqui 2 pesquisadores e educadores matemáticos que discutem um pouco sobre a arbitrariedade em matemática. Os autores são Balchips e Restivo. A referência desse artigo vai estar lá no finalzinho do slide com as referências. Vamos dar uma lida aqui no que eles podem dizer para a gente? Então, esses autores discutem a matemática e, consequentemente, a ciência como resultado de construções arbitrárias, como priorização de um folclore eurocêntrico dominado por homens brancos, cuja compreensão pública pelos matemáticos está centrada no credo platonista, predominantes em seus discursos, de que ela é pura, transcendental e sobrenatural, como se surgissem cérebros isolados e mentes sem corpos, o qual existe independentemente de pessoas e da realidade, e a nossa principal função é descobri-la e observá-la. Afinal, ela funciona e existe por si só. Entretanto, os autores defendem a hipótese de que matemática deve ser compreendida como invenção e não como descoberta, centrada no humano. Esses pesquisadores da sociologia da educação matemática vai dizer um pouco para a gente o quanto é controverso esse discurso de que a matemática está além de nós, que ela
foi inventada, não foi descoberta, né? Enfim, que ela não foi inventada, não foi descoberta, que ela está ali e basta a gente retirar. Quando eles denominam, qualificam a matemática como um credo platonista, eles se referem ao filósofo Platão, cuja principal, né, ideia que ele tinha e que apresenta na filosofia é o mundo das ideias, o mundo onde os nossos pensamentos, as ideias que temos são perfeitas, um lugar onde tudo é muito perfeito e tudo que há aqui na Terra é uma cópia, né, imperfeita daquilo que está no mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é um lugar perfeito, inatingível, né, como se fosse algo assim sagrado, vamos dizer um pouco até deusificado. Então, essa ideia de matemática perpassou-se por muito tempo e ainda continua entre nós. Uma das principais atividades para nós, professores de matemática, é ressignificar esses tipos de representações, mostrando como a matemática é uma produção, né, do conhecimento humano. É uma forma de humanizá-la. Dizendo então da prática do professor, trago aqui uma fala da pesquisadora Silva, que vai tratar justamente sobre essa percepção, essa ideia da prática do professor em matemática e esse processo de humanização. A referência também de onde eu tirei essas frases, essa citação, está lá no final do slide e vocês vão poder depois procurar. Então, o que a Silva diz? A prática do professor de matemática, se não for problematizada, viva, mutável, reflexiva, crítica e investigativa, corre-se o risco de contribuir para a reprodução de injustiças sociais dentro da própria sala de aula, mesmo que inconscientemente, já que a passividade e o comodismo de não identificar os seus valores pode implicar nesse processo de reprodução. Ressaltando uma frase muito bem colocada, né, pela autora, que a educação não contribuía como se pensava para eliminar divisões e injustiças sociais. Ela serviu ao contrário, para reforçá-las e produzi-las. Silva, nesse contexto, refere-se a uma das teorias sociológicas de Bourdieu em um dos seus livros, chamado A Reprodução. Nesse livro, ele discute como a escola mantém os privilégios que já existem na sociedade e também aflora as injustiças sociais. O que é contraditório, porque a escola devia ser um espaço democrático e de livres ideias, em que todos pudessem aprender aquilo que foi historicamente produzido e também conviver de forma que pudéssemos ser mais sociais, humanizados, empáticos, para a construção de uma sociedade cada vez melhor. Bem, diante de todo esse contexto em que nós temos, né, as representações sociais de matemática e essas ideias, né, essas concepções, crenças e valores que muitas vezes permeiam nossa prática e são decisivas para as escolhas metodológicas que nós fazemos, vou apresentar agora para vocês algumas, como posso dizer, tendências que já ocorreram no ensino de matemática com influência, né, da ciência da educação, da pedagogia, do que era considerado
como uma boa educação naquela época, mas que era pautada em teorias e valores daquele momento histórico, daquele conhecimento, do conhecimento produzido naquele momento, e que hoje a gente consegue olhar para trás, compreender como é que aquilo se deu e como outras propostas foram surgindo ou sendo incorporadas. Nesse artigo do professor Dario Fiorentini da Unicamp, Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática, vou trazer algumas dessas tendências que são apresentadas no artigo. Como podem ver, o artigo é datado de 95. Muitas dessas tendências já foram atualizadas, no sentido que nós temos mais. Mas durante a apresentação de algumas metodologias de ensino, eu vou trazer outras tendências que foram surgindo. Então, dentro dessas tendências, né, que são contribuições à educação para o ensino de matemática, para a educação matemática, a gente vai ter praticamente as seis primeiras. As outras, a sétima e a oitava, vão ser um pouco fruto, né, de uma incorporação crítica, autocrítica dessas tendências anteriores e um pouco mais próximas de nós. Uma das primeiras tendências que nós temos, tanto no ensino, né, na ciência da educação, na pedagogia, como na matemática, é a tendência formalista clássica. Essa tendência é caracterizada pela concepção platônica de ensino, onde nós vamos trabalhar com tudo aquilo que já está pré-definido, pronto e acabado, e é inquestionável. Basta a gente aceitar aquelas verdades, né, memorizá-las e, a partir dessas verdades, realizar outras construções. Como se nada fosse construído, fosse tudo pré-existente a nós. Um grande exemplo dessa tendência, que ainda hoje está presente no nosso ensino, inclusive nos livros didáticos, sobretudo de geometria, são as aulas de geometria plana. Os conceitos que aparecem ali são praticamente os conceitos euclidianos daquela época da Grécia Antiga em que esse conhecimento foi produzido. Não que isso esteja errado, mas a forma em que é apresentada esse conhecimento produzido historicamente não mudou desde a escrita do livro, né, Os Elementos de Euclides, onde ele apresenta, então, a síntese das principais ideias que vão alicerçar a geometria. Aqui do lado, por exemplo, a gente tem uma imagem da definição do que é ponto, reta, plano, né, do conceito dessas coisas, para a gente depois construir outras ideias. Nesse tipo de ensino é muito comum a gente ter a definição do que é, um exemplo, né, de como aplicar aquilo, e depois exercícios para serem praticados para verificar se você memorizou aquele conceito. Outra tendência que nós temos no ensino de matemática é a tendência empírico-ativista. No que consiste essa tendência? Ela consiste num rico trabalho realizado com atividades relacionadas a materiais manipuláveis, ao sensorial. Nesse momento ainda se acredita que matemática ela é feita por descoberta, mas que esse conhecimento pode ser emergido do mundo físico, observando as coisas e vendo a matemática que há nelas e retirando delas. Contudo, nós temos agora nessa tendência a proximidade com
a realidade, vamos dizer, o concreto que é manipulável, que eu posso fazer experimentos, experimentar, criar hipóteses, testar, que é muito comum no ensino de ciências. E nesse sentido, vamos ter então essa tendência que é mais empírica e ativista, por conta que o aluno, ou estudante, né, ou aprendiz, vai começar a criar hipóteses a partir de deduções que vai fazendo de experimentos. Aqui do lado, por exemplo, temos uma forma empírica de mostrar como um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Nesses tipos de exemplo, o professor acaba levando, né, uma jarra, vamos dizer assim, em formato cúbico, com as dimensões internas de 1 decímetro, né, nas medidas de largura, comprimento e altura, enche-se de água e depois despeja-se essa água em um recipiente que contém exatamente 1 litro. A partir dessa experiência, as crianças vão poder compreender que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Grandezas, né, com representações diferentes em que a gente pode fazer transformações e usar em diferentes contextos. Outra tendência que é muito comum no ensino de matemática é a tendência formalista moderna. Essa tendência surgiu em um momento em que já se discutia a forma em como aprender matemática e em um momento em que se considerava a matemática como uma ciência super, vamos dizer assim, poderosa, a rainha de todas as ciências, que era ela que conseguia produzir, né, mais conhecimento e tecnologia por conta da sua forma de fazer as coisas. E nesse momento, por volta da década de 60, impulsionado, antes até um pouco, impulsionado ali pelas guerras, né, pela pedagogia, das formas de estudar a arte, né, da guerra e tudo mais, vai surgir essa tendência cujo foco vai ser totalmente algébrico. A gente vai chamar isso de movimento da matemática moderna, onde questões relacionadas ao pensamento lógico-matemático dedutivo e a estruturas lógicas do pensamento, que vão ser até estudadas pelos psicólogos, vão recair sobre o currículo escolar. E é nesse momento em que a aritmética sai de jogo, a geometria também, e entra a teoria dos conjuntos, inclusive nos anos iniciais, para se fazer operações. Aqui do lado a gente tem exemplo de um livro dessa época, onde a adição é feita por meio de união de conjuntos com elementos, com teoria dos conjuntos. A ideia de aritmética em si, né, é totalmente trocada, né, para a ideia de teoria dos conjuntos. Contudo, ao passar do tempo, as crianças vão começar a apresentar fracassos enormes devido à grande abstração, né, desse tipo de conhecimento, que acaba não sendo compreensível àquele momento da infância. E é nesse momento que surgem pesquisas em psicologia demonstrando, né, evidenciando de forma diagnóstica esse fracasso no ensino. E é onde vai surgir esse campo que hoje nós chamamos de educação matemática. Um campo hoje científico, investigativo e profissional, prático, né, de forma a contribuir para o ensino de matemática nas suas diferentes formas, níveis e modalidades de ensino. Bem,
Ainda teremos um outro tipo de tendência no ensino de matemática, que é a tendência tecnicista, e as variações que vão surgir depois. Esse modo de conceber a matemática, ele é muito similar a treinamentos de estratégias, de habilidades, de resolver procedimentos, né, sequencialmente, de forma organizada, do mais fácil para o mais difícil, de forma programada e que a gente faz repetidamente, de forma que a gente não esqueça, memorize. Contudo, a compreensão do que se está acontecendo por trás dessas estratégias, desses algoritmos, desses procedimentos, nem sempre são garantidas. E vamos começar a perceber isso nas pesquisas em educação matemática quando focalizamos em analisar os erros que as crianças começam a cometer quando vão resolver problemas que envolvem aritmética ou resoluções de problemas em comum. Vai acontecendo então aí obstáculos epistemológicos que chamamos transferências, né, de concepções errôneas de uma área para outra, não compreensão de agrupamento, de valor posicional, por conta de se priorizar somente o procedimento, a técnica, a repetição exaustiva. Aí do lado temos uma atividade que ilustra bem um tipo de exercício dessa tendência. Vários exercícios de adição em que a criança vai ter que fazer, né? E para aplicar o procedimento que ela aprendeu. Uma outra tendência que vai surgir no ensino é muito pautada e influenciada pela psicologia, vai ser a tendência construtivista. Na verdade, essa tendência vai estar mais ligada às pesquisas de um biólogo que vai se preocupar em como as crianças aprendem, em como nós aprendemos, em que vai se preocupar mais com a cognição, a mente, né? Como aprendemos. Esse biólogo chamado Piaget, biólogo suíço, construiu a teoria, né, que se chamamos aí hoje de construtivista e que vai ser interpretada, traduzida para o currículo na educação como uma forma de melhorar a qualidade de ensino e de deixar as crianças mais próximas do objeto do que elas estão aprendendo. E nesse momento, vamos aliar então os materiais manipuláveis, mais concretos, mais empíricos, a ideias do pensamento lógico matemático mais estruturado. Para cada idade, para cada fase, né, que compreenderá algumas idades, haverá então conceitos que devem ser ensinados de acordo com aquela fase, de forma que os conceitos considerados mais abstratos vão ficar para a adolescência, para o final da adolescência, enquanto aquilo que é mais lúdico, mais intuitivo, fica para a infância. E nesse momento vai se surgir algo muito importante dessa teoria, que é a valorização do erro. O erro, nessa tendência de ensino, é considerado positivo, porque através dele que a gente pode aprender de que forma, analisando onde erramos e fazendo as intervenções necessárias. Aí vai surgir uma prática dos professores compreenderem, né, como as crianças pensaram a partir dos erros que elas cometeram e conversar, tentar retirar delas,
de forma comunicativa como eles chegaram àquele resultado e que forma, então, de ressignificar esse erro de forma que se chegue a um resultado esperado. Uma das contribuições também que nós vamos ter da educação, na educação matemática, é uma tendência que vai chamar de tendência socio-etnocultural. Essa está mais próxima dos nossos tempos em relação às outras. É uma tendência que vai levar em consideração a influência do ambiente social em que vivemos e também da cultura, né, que fazemos parte. Pois a cultura determina muitas variáveis do nosso modo de ser e de fazer. Como já disse, né, em questões históricas, inclusive. Então, nessa tendência, vai se solucionar as contradições existentes entre a aprendizagem de matemática na escola e as soluções buscadas pelo indivíduo no cotidiano. Então, dentro de contextos relacionados à vida e ao trabalho deles, né? Então, é nesse âmbito que vai se levar em consideração aquilo, né, que aquelas pessoas fazem naquele lugar e influenciados pela cultura deles, pelo trabalho, enfim. E a partir disso, vamos dali trabalhando os conceitos científicos que são necessários de serem aprendidos na escola. Por exemplo, ali do lado a gente tem um exemplo de ribeirinhos, né, que usam diferentes instrumentos, vamos dizer assim, de medida, né, para vender o que eles pescam. No caso aí, os dois pescam camarão, mas a forma em que eles utilizam a quantidade ou o peso para cobrar-se um preço são diferentes, né? Então, é nesse momento que vai se levar em consideração esses aspectos históricos, cultural, que tem uma forma de se fazer matemática que não é necessariamente aquela que utilizamos usualmente na educação escolar, mas que a educação escolar vai conseguir traduzir e explicar a forma que isso é feito. Uma outra contribuição, também mais recente, é a tendência histórico-crítica. Na educação matemática especificamente, essa tendência está mais voltada para o professor Olis Kovismosi, que é um dinamarquês que por muito tempo foi professor no programa de pós-graduação em Educação Matemática na Unesp de Rio Claro e ainda contribui muito aqui com a gente, ainda orienta estudantes aqui de pós-graduação. E ele vai trazer essa questão da educação matemática crítica para dentro da sala de aula, no aspecto da cidadania, da democracia, né, em que, mais uma vez, vai se discutir essa matemática que aprendemos, de onde ela veio, como ela veio, né, quem nos apresentou, de que forma que tudo isso surgiu, e como a gente usa essa matemática para o exercício da cidadania, da democracia na sociedade em que vivemos. E é a partir, né, desses questionamentos que na sala de aula como professores, vamos começar a discutir questões sociais, como a inflação, como as diferenças salariais, enfim, tudo pautado no conhecimento matemático, mas também no conhecimento que envolve a sociedade,
né, de forma mais crítica, de entender que o conhecimento ele é dinâmico, que ele não é pronto e acabado, que ele está sempre em movimento e que é passível, sim, de se fazer questionamentos, principalmente quando se trata de um bem comum, que é a democracia, né, de um bem social à sociedade. Então, uma ótima leitura para indicar. Na tendência anterior que eu tinha comentado aqui, socioétnico-cultural, a principal referência nossa em educação matemática é o professor Uberatan D'Ambrosio, mas ela é toda pautada na pedagogia do nosso professor e patrono Paulo Freire. A educação matemática crítica também vai ter seus fundamentos em Paulo Freire e está especificamente mais interessada, né, na matemática como objeto de estudo e que forma que a matemática pode ser política, né, não ser neutra, como já havíamos discutido anteriormente acerca das representações sociais que rondam a matemática, né, e ao matemático, enfim, que essa ciência sim, ela pode ser discutível, ela é um processo produtivo, né, do conhecimento do ser humano, histórico, passível a erro, sim, enfim, que há influências do humano também nessa ciência que tem essa representação social de que é uma ciência exata. Uma das outras tendências que vamos ter na educação matemática, por contribuição da educação, da pedagogia, é a socio-interacionista semântica, que vai ter todo o suporte dela na teoria histórico-cultural do psicólogo Vygotsky. Um psicólogo russo que se preocupou muito com as relações de pensamento e linguagem e, consequentemente, de aprendizagem. Nesse sentido, além de se trabalhar com a forma de aprender, como aprender e cognição, como Piaget também fez, Vygotsky vai discutir as relações sociais e de comunicação, né, que estamos envolvidos e que ajudam a gente a construir a nossa realidade, principalmente de conceitos científicos. Nesse livro vai ser muito apresentado, vai ser bem apresentado, muito discutido, a forma como nós construímos esses conceitos e como eles podem sair de concepções espontâneas, né, de opiniões que nós temos de meras observações, ideias ou explicações inventadas das coisas, que é comum de se fazer principalmente na infância, a concepções científicas, que são aquelas em que há um rigor metodológico para se chegar à construção de um conceito, de uma definição, onde vai haver um método, hipóteses, testes, validações, e que é um tipo de conhecimento, né, ensinado na escola, que foi produzido historicamente pelos homens de forma metódica, né, usando um método. Nesse sentido, na teoria histórico-cultural, as relações pessoais são muito importantes, porque as crianças menores podem aprender com a experiência das crianças maiores no que diz respeito ao conhecimento e também a todo o processo de vida, bem como com o adulto mais experiente, que é o professor, e que nesse caso tem um papel fundamental,
O professor ali, de fato, é o centro das coisas, pois ele vai ser aquele que vai mediar os conhecimentos espontâneos que as crianças já possuem do mundo em que elas vivem e que é formado pela realidade construída por elas, por meio das palavras, por meio das vivências que elas possuem, das observações, né? Então, dessa realidade vivida, dessa experiência, com o conhecimento social, histórico e científico já produzido pelo homem, que é aquele ensinado na escola. Quem é o especialista nisso? É o professor, né? Ou aquela pessoa especializada para fazer essa mediação, em que haverá diferentes formas em diferentes contextos. Na matemática, os principais didatas para metodologias de ensino de matemática nessa corrente vão estar relacionados ao grupo de Leontiev e Davidov, principalmente de Davidov, que vão produzir materiais que chamaremos de atividades orientadoras de ensino, que estimulam as crianças a pensar criticamente, a produzir matemática na sala de aula, através de atividades que não são sequências didáticas predeterminadas, mas que sim são dinâmicas e são passíveis de mudança dependendo do contexto, do momento, do local onde se está. A principal ideia da atividade orientadora de ensino nas aulas de matemática ou em qualquer uma das disciplinas que aprendemos na escola é essa ideia do conhecimento em movimento e em construção. E que o professor é o principal mediador desse processo, utilizando então da linguagem para fazer mediação. A nossa linguagem, a nossa comunicação é feita, expressa de diferentes formas. Pela fala, pelos gestos, pela escrita, pelos desenhos, enfim. Todas essas formas vão ser importantes para que a gente compreenda os processos mentais, que os aprendizes, as crianças estão tendo naquele momento, a forma como eles vão externalizar o que pensam. Por isso, então, linguagem e pensamento. E toda essa produção material das crianças vai ser de muita importância para que o professor compreenda o que ela está entendendo daquele conceito, a forma e a profundidade. Nesse sentido, os registros são muito importantes. Sejam eles pictóricos em forma de desenho, escritos na linguagem materna ou gestuais, de forma da comunicação. É nesse momento também em que a educação especial vai ser levada mais a sério em questão da inclusão. Vygotsky vai apresentar várias possibilidades de se aprender, mesmo diante de dificuldades físicas ou mentais, que são advindas de diferentes contextos e formas. E esse grupo do Vygotsky e dos seus colaboradores que vão pensar em formas de ensinar para crianças que possuem alguma deficiência, e de forma a incluí-las nesse conhecimento que construímos historicamente e que deve ser democrático a todos, A principal frase que fica para mim de tudo que eu já estudei sobre essa teoria que Vygotsky dizia é que todos aprendem, todos, Não vamos dizer necessariamente de aprender tudo, mas
que todos aprendemos nesse mundo que estamos, e que tudo pode ser muito facilitado quando se há um bom mediador, né, um bom facilitador para isso, que no caso serão essas pessoas mais experientes e especialistas, que é o professor. Bem, diante de todo esse contexto, você deve estar se perguntando: qual dessas tendências eu devo seguir? Há alguma mais importante que a outra? Há alguma que eu devo desconsiderar totalmente? Não há relações entre elas? Ou há relações entre todas? Enfim, como professor, o que eu devo seguir? Qual dessas tendências vão me ajudar a ser um bom professor e a fazer com que os meus alunos de fato aprendam significativamente e com compreensão, de forma crítica, em que ele seja protagonista do seu conhecimento e que possa exercer socialmente esse conhecimento. Para essas perguntas, eu vou trazer aqui uma lenda. Vocês viram uma lenda? Agora eu me esqueci do gênero aqui. Trazer uma história. Vamos dizer que é meio que uma daquelas histórias que a gente vai ter uma lição de moral, né? Indiana, que vai ajudar a gente a entender sobre essas questões de que caminho a seguir ou não seguir. Então, vamos ouvir e ver um pouquinho essa história, essa lenda, né, parte do folclore aí indiano, para compreender um pouquinho como fazer essas escolhas. Seis homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais se parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Bem, então, essa parábola, vamos dizer assim, dos cegos e do elefante, termina com uma frase bem importante: estavam certos em partes, mas completamente errados. Vamos dizer, então, que o elefante é a matemática, né, os conceitos matemáticos, o conhecimento matemático, e que os cegos são as metodologias, as formas de se ver e conceber a matemática. Essas diferenças, tendências, né, que nos foram apresentadas aqui, possuem seus próprios pontos de vista, suas próprias hipóteses e validações. Eles
têm seu próprio ponto de vista, que não estão totalmente errados, mas que, complementada a todo o resto, né, vai nos ajudar a ter uma visão do todo. Mas, se a gente fizer a escolha só por uma, talvez a gente esteja completamente errado. Então, para a gente compreender a complexidade do conhecimento, principalmente do conhecimento específico, de como ensiná-lo, de como torná-lo compreensível, inteligível, entendível para as crianças ou para qualquer pessoa, é importante a gente olhar de diferentes formas, de diferentes lugares, para compor um todo que às vezes nem sempre está tão perceptível. E a educação matemática considera esse olhar sempre em movimento. Hoje já conhecemos algumas tendências, podemos indicá-las, podemos pesquisá-las, encontrá-las, saber seus pontos positivos e negativos. Mas a cada momento em que o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, vão surgindo-se outras formas de se olhar o mesmo objeto de conhecimento e de se atender às necessidades, né, daquela sociedade naquele momento. Nesse sentido, todas as tendências servem, mas uma única não. Dessa forma, é importante a gente utilizar de cada uma delas aquilo que é mais positivo para a aprendizagem matemática e não escolher só uma. A gente, em cada aula ou em cada momento da aula, pode utilizar de atividades metodológicas de cada uma dessas tendências, de forma que a gente pode complementar uma a outra. Mas é lógico que no fazer acadêmico e científico, o pesquisador vai fazer uma escolha para melhor se aprofundar e justamente compreender esse ponto de vista que escolheu. Mas no fazer docente, é importante a gente ter essa flexibilidade e compreender que há uma complementariedade entre essas tendências. Tudo que eu trouxe aqui são tendências pedagógicas que influenciaram muito o ensino de matemática. Não só o de matemática, de ciências em geral. Ciências humanas, ciências naturais, enfim. Na linguagem e também na matemática. Agora eu vou apresentar algumas metodologias que são muito comuns nas aulas de matemática e também apresentadas nos livros didáticos, nos currículos para os professores, principalmente em documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que surgiu recentemente, e às vezes em documentos curriculares presentes nos municípios e nos estados, que são pautados nesses documentos oficiais e nacionais. Opa. Passar aqui. Aconteceu um problemita. Bem, vamos então às metodologias de ensino de matemática que comumente são utilizadas na sala de aula. Aqui eu vou apresentar para vocês as principais metodologias utilizadas pelos professores e que têm apresentado êxitos, boas práticas, né? Práticas bem-sucedidas e que têm, sim, ajudado muito na aprendizagem de matemática. Uma delas é o recurso dos jogos e das brincadeiras nas aulas de matemática, da ludicidade, sobretudo na infância.
e nos anos iniciais. A partir dos jogos, nós conseguimos fazer com que as crianças criem, né, ou criem um ambiente mais descontraído, aprendam com mais facilidade por conta do envolvimento com os outros e também adquira novas habilidades que não necessariamente são somente cognitivas, mas também pessoais, relacionais. E todo jogo pode ser visto como uma atividade de aprendizagem, desde que haja intencionalidade para isso. Na metodologia de jogos para ensino de matemática, uma das pesquisadoras dessa área, que é a professora Regina Grando, propõe que a gente leve os jogos para aulas de matemática com a intencionalidade de se ensinar o conteúdo, mas que antes disso as crianças possam compreender o jogo, as regras do jogo e estratégias para ganhar o jogo. Afinal, para ser um jogo é preciso ter perdedor, ganhador. Ou, né, em conjunto, vencer alguma coisa, construir alguma coisa. E aí cria-se estratégias para se atingir esse objetivo. A mesma coisa é para o professor no sentido da aprendizagem. Leva-se o jogo, as crianças jogam o jogo pelo que ele é, pelo jogo, e depois os professores criam atividades, né, ou perguntas que estimulem as crianças a pensar a como vencer esse jogo e as formas como isso pode acontecer. Muitos dos jogos estão relacionados com o pensamento lógico matemático, com o pensamento geométrico, com a incerteza, a indecisão, a variabilidade que envolve pensamento estocástico e matemática e que ajuda muito, sim, a aprender e desenvolver habilidades específicas desse conhecimento. Outro tipo de metodologia é a resolução de problemas, onde trazemos problemas que sejam desafiadores para as crianças, que não sejam exercícios, né, com contextualizações forçadas e quantidades que às vezes nem existem. Por exemplo, João ganhou 50 balas, comeu 30 durante o dia. Com quantas balas restou? Esse é um problema que a gente fala de contextualização forçada, porque quem vai comer tanta bala? Quem vai deixar uma criança comer tanta bala? Né? E para que também ficar mensurando, nesse caso, esse tipo de atividade e quantidade? A resolução de problemas vai trazer para a gente um aspecto em que é importante existir um desafio à criança e que ela se sinta estimulada a resolvê-lo de diferentes formas e possibilidades. E para entender que nem sempre há uma única resposta para um problema, que podem existir diversas, e que também o problema não pode ser resolvido, não tem respostas. Aqui, essa é uma das principais propostas da resolução de problema. Obviamente que tem todo um processo metodológico. Outra metodologia seria a história da matemática. Eu coloquei a etnomatemática aqui, mas é um programa que a gente ainda está conhecendo, né, uma tendência, mas que podemos juntar as duas coisas. Considerando, então, esse conhecimento histórico produzido culturalmente, a gente pode compreender que a matemática é uma produção humana e também entender de onde vêm determinados procedimentos que nós realizamos hoje na escola. Por que usamos vermelho e azul para designar crédito, débito? Por que usamos o sinal de menos, o de mais?
para fazer operações de adição, subtração. Por que usamos o ábaco para fazer operações que envolvem aritmética e um pensamento matemático relacionados à posição, agrupamento, trocas, enfim. Todas essas atividades e conceitos que mencionei aqui são explicados pelo processo histórico da matemática. Jogos culturais como o Mancala, que é esse que aparece na foto, proveniente da África, possui também nele, né, muita matemática envolvida, que o professor pode retirar. Além do jogo, há de se trazer também todo um processo cultural dessas civilizações. E como esse jogo é importante para aquela cultura e para o desenvolvimento do pensamento matemático dela. Né? Ainda temos metodologias de leitura, escrita e comunicação em sala de aula para que nós, professores, né, criemos um ambiente fértil de aprendizagem profícuo em que a gente leve em consideração as diferentes formas de se expressar das crianças, inclusive utilizando da leitura e da escrita da língua materna. As crianças podem fazer congressos matemáticos na sala de aula, explicando para os amigos como eles resolveram determinados problemas. As crianças podem representar as soluções de seus problemas matemáticos por meio de atividades que envolvam a pintura, o desenho, a construção de coisas, e também por meio de cartas, explicando de forma escrita para o professor como aquilo foi resolvido e como ele pensou. E o professor também usando desses métodos para interagir com as crianças. Além dessa metodologia, também temos a investigação matemática, em que é proposto às crianças um determinado problema e de forma que o problema é aberto e faça com que ela perceba padrões, regularidades e formas de se generalizar esse problema, chegar numa solução de forma investigativa, procurando meios de se resolver aquele problema que ficou aberto. A modelagem de matemática é um outro tipo de metodologia utilizada nas aulas de matemática para entender problemas do contexto real, da comunidade, como, por exemplo, como diminuir a poluição do rio à margem das nossas casas. Entender todo esse processo ambiental, geográfico, social e, por meio da matemática, achar uma solução em que possa ser passível de ser aplicada, talvez construindo algumas coisas para que se retenha o lixo e também, obviamente, conscientização e tudo mais. Mas utilizado conhecimento matemático para resolver um problema real. A educação matemática realística também vem dessa tendência, dessa proposta, e que a matemática está em toda parte. E a gente pode interpretar o nosso mundo por meio dos conhecimentos matemáticos que temos para entender determinadas decisões que o homem toma para otimizar, às vezes, processos que eles criam. Porque muitos agricultores preferem plantar em uma área em forma de círculo do que em uma área retangular. A educação matemática realística vai levar em consideração esses problemas. Não problemas, curiosidades.
Nesse caso da agricultura, vai se entender então que é mais fácil para irrigar a plantação e também se consegue otimizar o espaço de plantação quando se planta em forma de um círculo. Atualmente, as metodologias mais faladas para as aulas de matemática são aquelas que envolvem as tecnologias digitais de informação e comunicação, TIDIX. E estão relacionadas às metodologias ativas de aprendizagem. A gamificação, que tem muito a ver com o lúdico, e a questão dos jogos, que já foi dito aqui. O uso da tecnologia para se aprender matemática, como softwares de geometria dinâmicas para compreender conceitos geométricos e visualizar o espacial, que às vezes é muito difícil para algumas crianças visualizar o espacial na mente. Por muito tempo só ver figuras bidimensionais. E o STEAM, que é a integração de várias habilidades e ciências para se aprender determinados conteúdos, sobretudo matemática, como as ciências naturais, a engenharia, as artes e a tecnologia. Obviamente a matemática. O STEAM vai levar em consideração a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a criatividade, a proatividade e o protagonismo dessas crianças, obviamente com a ajuda do especialista, para aprender determinados conteúdos de forma significativa, que eles consigam compreender a aplicabilidade, não ver só aquilo como algo para se memorizar e reproduzir em provas. Aqui apresento as principais referências que eu utilizei nessa apresentação de hoje. Os 3 artigos e o vídeo, link para que vocês possam acessar ou ler, caso tenham interesse. Mais uma vez, obrigado. Terminamos mais uma aula hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Aí está meu contato. E espero vocês amanhã para mais uma aula do nosso curso de extensão. Até mais e obrigado!